Olá para você que acompanha meu canal, sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a avaliação astrológica semanal, primeira semana de setembro, né? Nós iniciamos a semana ainda aqui em agosto, nos últimos dias, então de 30 de agosto a 5 de setembro, nós vamos ter aqui uma fase cheia acontecendo na quarta-feira e uma mudança de signo aqui para o planeta Mercúrio. Alguns aspectos bem interessantes, mas essa semana é uma semana bem atípica, vocês já vão entender aqui já nos primeiros dias. No domingo e na segunda, nós não teremos nenhum novo aspecto da Lua. Olha, esse mapa aqui é das 6 da manhã, horário de Brasília, e já aparece a Lua aqui fora de curso. Ela não forma nenhum novo aspecto, nem no dia 30 e nem no dia 31. Então, para as questões eletivas, os momentos da Lua fora de curso são bastante desaconselháveis, né? Principalmente para os inícios, o que você já está lidando em termos dos seus próprios interesses, pensando em coisas que você já vem conduzindo, já iniciou em tempos anteriores, tudo bem. Mas não é o momento para iniciar nada, nem um novo negócio, nem uma reunião, um novo curso, qualquer assunto que seja inicial. Às vezes, como eu digo sempre para vocês, uma conversa importante, uma tomada de decisão qualquer, não é um bom momento. Então, no dia 30 e no dia 31. Mas a gente tem alguns dias da semana muito movimentados, né? A terça-feira, dia 1º de setembro, tem o seu primeiro aspecto sendo formado aqui às 1h53 da madrugada, que é um aspecto harmonioso entre Lua e Marte. Então, nós temos a Lua aqui no signo de Aquário e forma um aspecto harmonioso, né? Ela chega a 27 graus às 1h53. É um aspecto bastante leve e ele não constitui um certo potencial pela condição de recepção, né? Principalmente nas recepções maiores aqui. Porque a Lua está no signo de Aquário, que não é um signo de domínio aqui para o planeta Marte. E Marte também está em Áries, que não é um signo de domínio aqui para a Lua, em nenhuma das dignidades essenciais. De forma, então, que esse sexto, ele é muito leve mesmo, talvez pouco percebido, mas é um aspecto harmonioso e facilita a tomada da iniciativa, porque a gente tem aqui tanto Áries como Aquário com uma condição de calor, né, com uma característica de natureza calorosa e tal. E o calor é sempre um impulso para a ação. Então, nós temos um momento aqui para algumas iniciativas, eu recomendaria para as menos importantes, ele não tem lá grande potencial. Às 6h34, a Lua entra no signo de Peixes, então o clima muda bastante, porque Peixes que é domínio de Júpiter, e a gente tem aqui Júpiter na sua queda aqui, não está muito forte, então esse potencial, essa disposição para a Lua não está tão poderosa, mas ainda lá em Peixes tem o domínio da triplicidade, né? Tem uma dignidade de triplicidade. Só que Peixes tem uma característica bastante instável pela condição fleumática, né? Aquosa dele, frio e úmido, permeável, profundo, tal como também pelo modo de ação, que é o modo mutável. Então, a gente tem uma terça-feira com o clima emocional do dia bastante instável, que para a iniciativa, a realização das atividades em geral, a gente vai percebendo um pouco dessa instabilidade. Bom de quando a Lua chega ao signo de Peixes é uma ampliação do processo criativo, mas a gente tem o seu dispositor no signo de terra, no signo cardinal e ainda no movimento retrógrado. No meu ponto de vista, ele não facilita muito o jogo da criatividade, né? Mas é uma influência amistosa, não é uma característica adversa. E só isso no dia 1. No dia 2, na quarta-feira, nós vamos ter aqui alguns aspectos sendo formados. O primeiro, às 2h22, que é a oposição de Sol e Lua quando se forma a fase cheia. Então, nós vamos ter uma fase cheia com a Lua no signo de Peixes e o Sol no signo de Virgem. Então, lembra, eu falei agora mesmo sobre a característica pisciana. É uma característica permeável, desorganizada, descentralizada. E ainda Júpiter, que é o planeta regente, né, dono da casa aqui, não está em boas condições para manter o controle, de forma que a gente tem aqui um momento um pouquinho desorganizado e isso ainda se intensifica até o dia 3, né? Transborda para o dia 3. Essa lua cheia, ela acontece nos temas de casa 9 e casa 3. O Sol está aqui no finalzinho da 2, quando a gente divide as casas por quadrantes, né?
Então, ele está chegando aqui a 13 e a Lua chegando a 9. Casa 3 é uma casa dos temas relacionados ao trâmite diário, aos transportes, às burocracias, aos meios de comunicação, redes sociais no momento atual, notícias em geral, mas a casa 9 é a casa que diz sobre o ambiente religioso, o ambiente místico e tudo que tiver relacionado, não só as religiões, mas as pessoas que estão relacionadas às religiões. E também os países além fronteira ali, né? Outros países e outros temas. E temos uma característica um tanto desgovernada, porque o que se segue depois da formação da fase cheia é uma oposição entre Vênus e Saturno. E então a gente tem um quadro não favorável, pouquíssimo lucrativo, então ele é bem desfavorável para as questões financeiras. Então, quando se forma a lua cheia, Vênus já estará na oposição em 25 graus. E isso é levado então como uma característica dos próximos 15 dias. Não são lucrativos, especialmente para investimentos e temas de médio para longo prazo, maior ainda para longo prazo, e não é um tipo de influência para investimentos, compras, assuntos monetários que facilite o risco. Então aqui a gente vê uma necessidade de manter o controle mesmo, né? E tem outros dias da semana que também virão com uma característica parecida. E lá às 16h47 é o momento harmonioso entre Lua e Júpiter. Quando a Lua chega a um aspecto harmonioso com o seu dispositor, Júpiter, né? Mas aqui não é tão bacana, né? Porque Júpiter está na sua queda, então ele, mesmo sendo levado para o seu domicílio, a Lua acaba sendo trazida aqui para o seu ponto de exílio, né? Que é em Capricórnio. E o sexto já tem uma natureza não muito poderosa, de forma que esse sexto aqui ele é pouco pacífico, assim, ele não tem uma característica enervada, assim, não tem uma característica raivosa, mas é uma característica muito pouca, assim, não leva a um quadro muito expansivo, muito otimista, muito alegre, não. Então, nós temos uma quarta-feira um pouco com clima desorganizado. Realmente, a gente percebe que esse clima da desorganização, da dificuldade com a racionalidade, dos bloqueios que tem para a prosperidade, acompanham aí os próximos 15 dias. Com os principais temas envolvendo ambiente religioso, outros países aqui, né, além fronteira, e também os nossos assuntos ligados à mídia, de maneira geral, transportes, esse trâmite cotidiano, estudos também, né? Aqui nós temos os temas relacionados aos estudos básicos e aqui aos estudos universitários, então são os temas para os 15 dias seguintes. No dia 3, na quinta-feira, é um clima mais agradável. Mercúrio chega a um aspecto harmonioso a Saturno, ali na madrugada, 4h22, é o dia com mais aspectos aqui, né? E nós vamos ter, depois às 9 horas, a Lua formando também um aspecto harmonioso a Saturno, no sexto. Então, nós iniciamos a quinta-feira com uma característica bem racional, concentrada, facilita olhar pequenos detalhes, consertar as coisas minuciosas, lidar com os reparos, né, de pequenos detalhes, mas principalmente o olhar é bem centrado. Então, para estudos ou reuniões técnicas, assuntos que exijam um olhar muito analítico e crítico, a gente tem um momento muito bom. Não só temas técnicos, pensando nessa questão de estudos, né, tal, mas para lidar com exames, com assuntos médicos, também tem uma característica positiva. Então, esses dois momentos aqui até as 9 são bem interessantes. Mas já chegando ali perto das 10, ó, 9h56, a Lua forma um aspecto desafiador a Mercúrio. Então, é parecido com o que ela formou na fase cheia, né? Porque a gente está com o Sol, Mercúrio em Virgem. Só que esse vai pegar exatamente a característica da racionalidade. Então, a gente tem muita dificuldade para abrir os horizontes, expandir um pouco mais o olhar para encontrar alternativas, né? Porque é uma característica de Lua chegando aqui a um território de Virgem, mas Mercúrio tem exílio e queda aqui em Peixes. E eu penso que, então, distrair, extravasar, buscar alternativas, ver outros horizontes, outras possibilidades não é muito o quadro do momento, né? Mais adiante, a Lua chega a um aspecto harmonioso a Vênus, então o quadro melhora um pouco mais no que diz respeito ao processo criativo, à expressão sentimental, afetuosa, carinhosa, e aqui a gente tem uma recepção mútua bem bonita, né, por sinal. A Lua chegando aqui no seu domicílio,
e Vênus chegando à sua exaltação. Então é um pico do dia 3 aqui na quinta-feira, muito artístico, criativo, amoroso, carinhoso e também lucrativo, né? Eu penso num pico mesmo, porque é como se o dia 3 viesse numa influência muito racional, sabe? Janela fechada, tudo muito concentrado, de repente abre as janelas, uma luz, né? Que facilita um pouquinho um olhar para além do cotidiano, além dos problemas e tal. E lá no final da tarde, 17h22, então a Lua chega ao signo de Áries. Aí essa característica mais instável, sentimental muda, vai para uma característica mais dinâmica, né, de humor. E o dia 4 vem com o primeiro aspecto às 6h12, mas de Vênus em quadratura a Marte. Então esse sim pede atenção, muita atenção, para não arriscar, né? Ou seja, o risco aqui é alguma coisa prejudicial. E a gente tem uma recepção desastrosa aqui, né? Porque coloca aqui Vênus no seu exílio e Marte na sua queda. Então, essa quadratura é um pouco pesada para os assuntos econômicos, não é muito boa. E para os assuntos relacionados a temas sexuais também, ela tem uma tendência mais agressiva, né? Então, esses temas aí nervosos da sexta-feira aparecem aqui. E às 17h32, Vênus, né, quer dizer, Mercúrio chega a um aspecto harmonioso a Vênus. Ele é analítico, é concentrado, é bem cotidiano mesmo, é um tipo de influência muito cotidiana, aprazível e cuidadosa, atenciosa. Então, eu penso que aqui a gente tem um quadro melhor para lidar com as coisas próximas, pessoais, tal, ou mesmo até com outras pessoas, mas que expressem essa característica de atenção, de um certo cuidado. E não é tão potente, porque o aspecto é leve, né? E ainda a gente tem um quadro aqui que acaba levando Vênus aqui para um ponto não muito agradável. Mas, enfim, é um aspecto que, pelo menos, é bem menos prejudicial do que esse primeiro aqui de Vênus em quadratura a Marte. Eu penso nesse momento sendo o pico mais desafiador da semana. E o dia 5, ele inicia aqui às 4h26 com a Lua, chegando ao aspecto desafiador a Júpiter, que é exatamente, ela está em Áries, né? E ela vai formar uma quadratura aqui com Júpiter no signo de Capricórnio. É uma quadratura também impaciente, irritadiça, agressiva, até porque a Lua está se aproximando de uma conjunção a Marte. Então, nós temos um clima um pouco impaciente mesmo, bem irritado aqui no início do sábado, né, às 4h26, mas essa influência vai diminuindo bem quando inicia ali o dia útil, em torno das 8 horas, né, mais ou menos, a característica já diminuiu bem. E às 16h46, Mercúrio ingressa no signo de Libra. Ele deixa aqui o ponto mais forte dele no zodíaco, seu domicílio e exaltação, e entra aqui no signo de Libra. E Mercúrio tem uma certa dignidade aqui em Libra da triplicidade, é um dos regentes do elemento ar, né? Então, a gente tem uma característica menos analítica, menos crítica, mas quando Mercúrio chega em Libra, a mente se expande um pouco mais, tom da voz equilibrado. Libra é um signo regido por Vênus, né? Então, tem uma característica mais ponderada para a comunicação de maneira geral. E às 21h09, ali a Lua chega a um aspecto desafiador a Saturno. E então, esse aspecto também é muito irritado, ele representa a questão do bloqueio, em termos de humor, ele é mal-humorado, ele é um pouco impositivo mesmo. Até porque a gente pega a Lua aqui na casa de Marte, né? E Saturno forte, retrógrado aqui no próprio domicílio, então é uma característica um tanto impositiva. Bom, e temos essas influências para essa semana, então vocês perceberam que é uma semana um pouco diferente, ela começa bem devagar, né, e tem alguns momentos, alguns picos aqui agitados, né, mas nós voltamos aqui na próxima semana com mais informações astrológicas. Deixo um abraço forte para vocês e até a próxima semana, então até mais.